Olá pessoal, bem-vindos a mais um review e neste caso da VGR V015. Será que é uma máquina boa? Fiquem atentos ao review. Salve, salve a todos pessoal, o meu nome é Mike, português, barbeiro em Espanha e hoje trago o review da VGR V015. O que é que vocês acham? Acham que vai valer a pena? Acham que não? Deixem aqui já nos comentários para eu ter uma ideia dos vossos pensamentos e adiantar-vos já que é a mesma máquina que a WMark NGX1 e que a Kemei 2373, só com um frontal um pouquinho diferente e com outros acessórios. Fiquem atentos ao review para ver se vale a pena. Bem, primeiro de tudo mencionar que vir com uma maleta, isso é uma vantagem muito grande, não é, minha gente? Temos por aqui um manual esse que traz sim português. Isso é quase um milagre, né? Nos manuais das máquinas chinesas traz português, traz espanhol, traz inglês, traz vários idiomas. E gente, eu achei isso muito interessante. Como vocês podem ver, na maleta vem tudo muito bem integrado. E temos por aqui os pentes. Os pentes são magnéticos. Isso é um ponto muito grande a favor desta máquina, visto que, claro, pessoal, os pentes magnéticos dão uma segurança extra. E os magnéticos desta máquina em concreto são muito bons, ok? Eu já experimentei pentes magnéticos com 2 magnéticos e este agarra muito melhor, inclusive, do que esses que vêm com 2 magnéticos. Eu não sei se é a qualidade, mas enfim. Temos por aqui a base de carga com uma iluminação ao redor muito bonita. Como vocês podem ver aí do lado, fica com uma iluminação branquinha bem subtil a piscar. E temos também a luz de carga, que é um triângulo também, como a parte de cima do visor do motor. Por outro lado, temos um cabo esse com entrelaçado por fora, talvez para uma durabilidade maior, e eu achei um cabo de uma extrema qualidade em comparação com outras máquinas. Vem com escovinha de limpeza que vem com um monte de VGR, esta escovinha. E como vocês podem ver, temos aí o espaço do óleo, ou seja, não vem com óleo, mas traz outra carcaça. No caso a WMark traz outras duas, né? Mas esta traz mais uma, que é preta no caso. A que vem nela originalmente é a dourada e traz esta para reposição. Traz uma chavezinha também para desmontar a carcaça. A chave também que se nota que tem uma qualidade. E parafusos extra para quando os outros terminam por perder a tinta ou terminam por ficar desgastados de desmontar e montar muito. Eu achei isso um ponto extra. E vamos para o mais importante, que é a máquina em si. A máquina, eu acho que vocês agora ao verem isto a sair deste plásticozinho, dá um prazer imenso ver uma máquina extremamente bonita para o preço que ela tem. É uma máquina muito bonita mesmo. Dá para sentir a parte fria de trás, que é metal no caso, não é? E na parte dianteira, embora a minha primeira impressão tenha sido que era de metal, na realidade é de plástico. Bem, já com a máquina aqui em mãos, vou-vos dizer as minhas primeiras impressões com ela. Primeira impressão que eu tenho, ela é pesada para ser tão pequena. Porquê? Porque o corpo dela é metálico, pessoal. Esta parte traseira da carcaça é metálica, então vai terminar por dar um pouquinho mais de peso. Esta parte frontal parece metal, mas é sabor metal. Bem, brincadeiras à parte, é plástico, ok, na frente, mas parece sim metal, mas termina por ser uma pintura metálica para dar essa sensação de metal. Por outro lado, a alavanca, temos uma alavanca com bastante precisão, mas um bocadinho rígida. Isso é o que eu vos poderia dizer assim de primeira impressão. Temos uma lâmina, que é uma lâmina Vapor, ou seja, ela
é uma lâmina fade, mas com as ranuras da lâmina taper. Isso é muito bom, pessoal, que termina por ser uma lâmina que vos ajuda bastante, principalmente nos degradês, ok? Mas é uma lâmina que talvez não seja para todo o público, porque se vocês estão acostumados a uma lâmina taper, é uma lâmina bastante mais reta do que uma lâmina taper, termina por ser mais para quem gosta de uma lâmina fade, ok? Por outro lado, temos aqui então Keep Blades Oiled, ou seja, de manter as lâminas lubrificadas, isso é muito correto, depois vamos ver isso mais para a frente um pouquinho. Temos este triângulo aqui onde se pode ver um pouquinho do motor, as molas, porque este motor trabalha muito diferente dos motores rotativos, é um motor Vector, ou seja, é um motor basicamente dito magnético, mas com um microchip que quando sente mais necessidade aumenta a potência. E estes motores não trabalham como os motores rotativos, ela trabalha assim, ok? Ou seja, ela encaixa lá o pino e ao encaixar o pino do motor aqui na plaqueta da lâmina móvel, ela mexe, mas mexe assim, ela não anda à volta como um motor rotatório. Bem, por outro lado temos o botão de on-off bem no centro da máquina e temos aqui uma luzinha, que é uma luz indicadora de bateria. Quando ela começa a ficar sem bateria, começa a piscar em vermelho e também no carregamento fica em vermelho até que fica branquinha de novo para nos alertar que está carregada. Em baixo temos os dois pinos do carregamento na base e temos carregamento tipo C. Isso é muito cómodo. No peso, gente, temos aqui outras máquinas porque eu quero comparar uma pequena coisa com vocês, ok? Ela é extremamente pequena. Vocês estão a ver aqui a BRD Clip. Eu tinha-vos mostrado no anterior review. Se quiserem ver um review dela, vão lá no canal que eu tenho um review. E ela é do tamanho da BRD Clip, ok? Mas o que é que acontece? A BRD Clip é totalmente de plástico. Então temos um peso muito leve. Aqui temos uma máquina extremamente compacta, mas temos uma parte traseira de metal. Então isso resume-se em quê? A BRD Clip pesa 243 gramas, que se não me engano no review é 244, que foi isso que ela tinha dado no review. A VGR V001 tem 353 gramas e a VGR V015 tem 300 gramas. Gente, para ser tão pequenininha, ela é bem pesada e o peso dela é muito concentrado, ok? Tenham atenção nisso. Talvez para o balanço da máquina é um bocadinho chato que ela tenha o peso tão concentrado. Bem, vamos lá testar as RPM, pessoal. Lembrando que a marca diz que ela debita entre 9.000 e 11.000 RPM. Vamos ver se eu tenho força para segurar o motor, porque como eu vos disse, esse motor é um motor Vector, então ele vai aumentando de potência conforme a pessoa segura a lâmina. Vamos ver então que potência é que ela dá. Bem, não consegui segurar muito, como vocês viram, mas realmente ela tem muita potência, mas aqui não conseguiu dar as 11.000. Eu acredito que ela chegue sim, ok? O que eu digo é que eu não consegui segurar porque o meu dedo está vermelho já de tentar segurar, ok? Mas acho que a RPM estamos bastante satisfeitos com o que ela debita. Bem, só para vos indicar aqui que obviamente se eu falar os decibéis vão aumentar, mas eu vou ficar em silêncio para vermos quantos decibéis ela tem, então vamos lá nessa. Estamos a falar de 72, 73 decibéis, no máximo 74, mas isso já deveria estar mal lubrificada para fazer esses decibéis. Eu penso que são os decibéis muito corretos para este tipo de motor. Sí, pero claro, yo a veces es simplemente por el hecho de hacer los reviews muchas veces, ¿sabes? O sea, no es...
porque yo creo que casi pues aquí. Si nos pilla igualito que todos, Ya, no. al final no te destaca casi nada, ¿sabes? Avaliação final, pessoal. Bem, RPM, eu vou dar um 9. Eu sei que ela não debitou o que estava na caixa, mas eu acredito que ela chegue sim. Acho um RPM mais do que o correto para esta máquina, então vamos ficar no 9. Peso. Peso, temos uma máquina de 300 gramas. Eu acho que é um peso que é um bocadinho excessivo, então para o peso eu vou dar um 8, porque acho que devia ser um pouquinho mais leve, embora tenhamos um corpo de metal. Bateria. Bateria, eu vou dar um 9. Porquê? Embora ela tenha uma bateria que para mim é considerada pequena, temos uma base de carga, então nunca vais ficar sem bateria, porque é só terminares com o cliente a parte que usas a máquina de corte e colocar na base de carga e nunca vais ficar sem bateria. Mas Mike, eu não gosto de carregar a máquina assim. Pessoal, o que estraga a bateria é vocês fazerem cargas muito longas. Então, deixar a máquina descarregar e carregá-la até ao 100% é o que vai estragar a vossa bateria. Então, mais uma vez, eu para a bateria vou dar um 9 por conta da base de carga. Ruído. Ruído, eu acho um ruído muito correto. Temos 72, 73 decibéis. Temos um motor Vector, então eu acho um ruído bastante aceitável. Precisão. Precisão, eu vou dar um 9. Porquê? Para fazer a marca da zero, para fazer um clipper overcomb, vocês têm a máquina excelente aqui. Ok? Muito, muito boa. Ergonomia. Ergonomia, eu vou dar um... Pessoal, eu fico indeciso. Na ergonomia eu fico indeciso, mas eu vou dar um 9. Porquê? Máquina extremamente pequena para a potência que tem. Temos uma bateria muito boa e temos uma ergonomia que termina por ser aceitável. Porquê? Porque ela tem esta ranurinha aqui em triângulo, e o triângulo, eu não sei se vocês vão conseguir apreciar aí no vídeo, mas ele é um bocadinho metido para dentro. Então, para aquele agarra aqui com o dedo, ela fica muito cómoda. Então, eu vou dar esse 9 para a ergonomia, porque eu acho que a máquina merece muito. Pontos positivos. Bem, pontos positivos, temos uma alavanca catracada e, pessoal, a alavanca é bem larga, então é muito fácil dar com ela. Temos uma catraca que é de 5 posições, o qual é um ponto positivo. Temos umas lâminas muito boas, as lâminas são bastante boas dentro do preço de máquina que estamos a falar com o motor Vector. E o outro ponto positivo que eu daria seria talvez o corpo ser metálico, porque absorve bem as vibrações, então é uma máquina que termina por não ter uma vibração muito chata. Pontos negativos, eu diria que um deles, que eu mencionei anteriormente, o peso, é o peso. Porquê? Porque ela é tão pequena que o peso fica muito compactado. Então para algumas pessoas vai ser incómoda de trabalhar. Principalmente, desde o meu ponto de vista, ok? Para pessoas como eu que temos a mão tão grande. Porque eu não tenho os dedos grossos, né? Lá ele 1000 vezes. Mas, mas eu tenho os dedos muito compridos. Então a máquina termina por ficar muito pequena nas minhas mãos, ok? E para fazer aquele contrabalanço, de fazer movimento em C e tudo mais, termina por ser um peso um pouquinho mais chato. Penso que se tens a mão mais pequena que a minha, eu tenho 1,81m, então vocês mais ou menos conseguem supor quanto, ou seja, que eu tenho uma mão grande, né? Se vocês tiverem a mão um pouquinho mais pequena, eu acho que vai ser mais cómoda para vocês do que para mim. Mas é uma máquina bem, ou seja, de peso, eu diria que é um ponto negativo por conta disso, mas para vocês até pode ser um ponto positivo. E por outro lado, pessoal, o que eu não gostei é que ela arranha com facilidade, ok? Esta pintura que ela tem aqui, dourada aqui, perto do logotipo da VGR, de tanta pessoa limpar com a escovinha, ela risca com certa facilidade. Acho que a pintura devia ser um pouquinho mais resistente, visto que nós limpamos muitas máquinas, não é? Bem, pensamentos pessoais, o que é que eu vos digo? Eu compraria de novo esta máquina, gostei muito da máquina. É uma máquina que dá uma sensação muito premium na mão. Vocês vão ter uma máquina que vocês vão pegar nela e vão sentir que realmente ela custa mais do que o que custa, porque ela tem aquele corpo metálico, temos um desenho assim um pouquinho mais elegante, não é? Temos um motor Vector, temos uma base de carga, então eu voltaria a comprar esta máquina, sim, com certeza, ok?
voltaria, e gostei muito da máquina, estou a usá-la mais que todas, então eu diria que voltaria a comprar sem sombra de dúvidas. Pessoal, deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam da máquina. Eu espero que vocês tenham gostado muito, assim quanto eu. E vemo-nos no próximo vídeo. E outra coisa. Mencionem-me aqui que máquinas é que vocês querem que eu traga. Tenham em atenção que as máquinas saem do meu bolso, então por favor não me peçam máquinas muito caras, porque eu não posso gastar muito dinheiro neste momento da minha vida. Mas, enfim, deixem aqui nos comentários o que é que vocês querem que eu traga e vou ver se consigo trazer para vocês, tá bom? Um abraço, vejo-vos no próximo vídeo.